Olá, internautas do Bocão News. A gente volta com mais uma entrevista aqui na nossa Web TV e hoje a gente recebe a advogada Beta Nova. Ela é presidente da Comissão de Estágio e de Exame de Ordem da OAB Bahia. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Boa tarde, internautas. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Vamos tirar dúvida de gente que está em casa aí, muita gente que estuda direito, que tem essas dúvidas e que às vezes não sabe aonde encontrar a resposta certa. E por isso a gente trouxe a senhora hoje aqui. Vamos começar falando do principal assunto, que é estágio, né? Como é que a comissão da OAB ela atua com referência a esse assunto? Bem, a OAB ela tem uma comissão específica para tratar do estágio profissional de advogado. E como é que essa comissão ela funciona? Ela funciona concedendo o título de unidades autorizadas pela OAB para concessão de estágio supervisionado e também fiscalizando as unidades que já têm esse título, essa qualificação, se essa qualificação é mantida, para proporcionar efetivamente um ambiente de trabalho com os requisitos mínimos necessários para o exercício dessa profissão. Para a concessão, como é que isso é feito? Na verdade, não é a parte tão de interesse do estudante, do que busca agora, mas para aqueles é interessante que eles tenham conhecimento que a instituição ou o escritório, a instituição de ensino superior, ou até a Defensoria Pública da União, o Ministério Público, empresas públicas e privadas, elas se dirigem à OAB, formalizam um requerimento, juntam uma série de documentação que a OAB exige e então instaura-se um processo administrativo. Essa instituição recebe uma visita dos membros da comissão para que se possa ver in loco, constatar o que está sendo dito, o que está sendo requerido, o ambiente de trabalho. Se há condições mesmo. Se há condições mesmo, assim, quantos estagiários querem, qual a quantidade de processo, se terá trabalho para aquele estagiário atuar como estagiário dentro da profissão, porque esse é o foco da comissão de estágio, assim, e seja realmente certificado que a atividade é dentro do âmbito jurídico, é uma atividade prática. A OAB só concede a qualificação para escritórios, instituições que atuem na prática jurídica. Agora, só interrompendo rapidinho, a partir do momento que a instituição ela dá entrada nesse processo, mais ou menos com quanto tempo a OAB dá o ok com a referência a isso? Não existe assim ainda um cronograma, e na verdade não é ainda, não existe legalmente um cronograma. Mas, assumindo agora, foi até um tema da nossa primeira reunião da comissão, que nós estávamos estabelecendo etapas para que isso fosse vencido o mais rápido possível, porque às vezes o próprio escritório, a própria instituição se desinteressa por aquilo de alguma forma, se o tempo passa um pouco mais. Então, o primeiro fator a ser observado foram apresentados os documentos necessários, os documentos exigidos, se estão todos ali junto ao requerimento, nós agendaremos junto ao escritório uma visita. Após essa visita é emitido um parecer, um relatório, e esse relatório é homologado então pela comissão para a concessão disso. Acontecendo algum imprevisto, ou faltando algum requisito, alguma coisa, nós temos a comunicação, oportunizamos ao escritório, à instituição, para adequar isso, e isso sendo suprido, essa deficiência sendo suprida, nós prosseguimos no processo até a concessão, que aí vai com a chancela da OAB. Eu sei que a senhora assumiu recentemente a comissão, tem um mês mais ou menos. Exatamente. Mas a senhora já está por dentro de alguns números, por exemplo, quantas empresas em Salvador já tem essa chancela da OAB para essa atuação? Nós temos até trabalhado para fazer justamente esse levantamento, porque o que acontece? Essas concessões, autorizações eram concedidas e muitas vezes a OAB tinha a dificuldade de manter a fiscalização, ou então eles fechavam, tudo isso era um problema. Nós criamos, e agora todas as comissões da OAB, elas tentam agir de uma forma conjunta. Então, temos a Comissão da Transparência, que justamente busca, nós estamos levantando informações para que essa comissão possibilite estar lá no site direto o nome, porque essa publicidade é garantida e é obrigatória, na verdade. O nome das unidades concedentes, o responsável por aquela unidade.
Mas números precisos assim, hoje eu não sei lhe dizer, mas sei que entra no site da OAB, nós conseguimos todos o passo a passo e também as indicações. Em sendo também uma comissão de exame e estágio de ordem que tem uma demanda bem grande, nós temos na OAB uma secretaria só para isso. Então, acaso tenha alguma dificuldade até no site, que é bastante claro até, mas pode também entrar em contato com a própria comissão, que tem uma secretária só para dar determinadas orientações e atender os estudantes, os bacharéis que estão prestando exame de ordem e requerendo carteira de estagiário. Tudo bem, a gente conversa aqui hoje com a doutora Beta Nova, ela é presidente da comissão de estágio e também de exame de ordem aqui da OAB Bahia. Doutora, me explica uma coisa, a gente estava conversando antes da entrevista sobre esses núcleos de prática jurídica das faculdades. Como é que se dá o funcionamento disso e qual o benefício que ele traz para os estudantes de direito? Hoje a legislação, na verdade, ela exige essa prática jurídica como componente do currículo do futuro profissional do direito, certo? Então, o que a maioria das faculdades tenta é que esse núcleo, desde que ele vai fazer o atendimento, ele tenha a qualificação da OAB, em sendo assim, unidade autorizada para a concessão de estágio. Porque aí, essas horas no núcleo, elas contarão de outra forma para o estudante. Esses núcleos, eles atuam, na verdade, como um laboratório para o próprio estudante do direito. O estagiário tem aí a oportunidade de vivenciar mesmo a prática jurídica da advocacia. Sim. Que, na verdade, assim, no nosso contexto, em sendo OAB, é o foco principal, a atuação. Porque lá o cidadão busca a assessoria jurídica, quando atendido, tem o seu processo instaurado, ajuizado, e aí o desenrolar desse processo, ele é acompanhado pelo próprio núcleo. Então, os estudantes, eles participam das audiências, antes ainda, eles participam da entrevista com o cidadão, para saber qual é o problema do cidadão, até mesmo conduzir aquilo ali. Fazer uma triagem. Exatamente. Depois, eles fazem a petição inicial, que é o que vai dar o início ao processo. Daí, então, tem as audiências marcadas, oitiva de testemunhas, recursos, tudo isso que ele pode participar junto com o coordenador do núcleo, que tem sempre um supervisor responsável pelos estudantes, para que então ter essa vivência jurídica, essa prática jurídica na realidade. Agora, esses núcleos, eles também devem ter essa chancela da OAB? Sim, sim. É possível que tanto os núcleos de prática solicitem à OAB que escritórios particulares, empresas público-privadas, que a Defensoria Pública, órgãos do Ministério Público, e é importante até chamar a atenção para o estudante do direito que, acaso ele tenha a oportunidade de estagiar numa empresa pública, num escritório, isso dará a ele diferentes experiências, mostrará diferentes ângulos do direito, porque nem todo mundo que entra num curso jurídico quer ser advogado. Alguns já entram com o objetivo de um concurso, outros, hoje em dia está muito comum, de lecionar. Então, assim, é importante que o Ministério Público tem um foco para o estágio, eles assessoram promotores, que a diferença a atividade é diferente da atividade de advogado. Então, são pareceres, são outros tipos de análise. A Defensoria Pública também tem uma atuação específica. O ideal seria que o estudante ele tivesse acesso a esse leque de experiências. Exatamente. Né? Como no jornalismo, a pessoa pode fazer assessoria de imprensa, trabalhar em redação, produtor, uma infinidade de coisas. À frente e atrás das câmeras, também. Não é isso? E que muita gente acha que por trás das câmeras não tem muita coisa, mas todo esse processo para a gente estar aqui hoje passou por várias pessoas. Na verdade, tem mais gente do que aqui. Exatamente. E no direito também assim, são várias áreas. Sim. Né? E que muitas vezes o estudante, ele chega a formar sem ter acesso a todas elas ou apenas uma ou algumas delas. Eu vim também pensando até, Rafael, que era uma coisa que eu gostaria muito de colocar aqui, que hoje em dia tenta se despertar na faculdade, tenta se tratar muito, ainda no início, nos primeiros anos, assim, se fazem fóruns de mediação, de arbitragem, onde o estudante participa ali sem nenhum compromisso ainda com a carga legal que a faculdade passa para ele, porque na verdade ele ainda está ali
com matérias, com direito material, se ambientando no mundo jurídico. Nem processo ele viu ainda. Então, isso tudo é um outro leque de oportunidades que se abre. A verdade é que, para ser árbitro, não é necessário que seja necessariamente advogado, mas sendo advogado, tem uma formação jurídica como bacharel do direito, isso lhe dá uma outra segurança em muitos casos. E com a judicialização hoje das relações privadas, das relações humanas, cada vez mais o judiciário está abarrotado de processos. Então hoje você, por tudo, não que você vai desmerecer uma briga de vizinhos e vai merecer uma briga entre empresas multinacionais, não, mas muito pelo contrário. Mas as próprias grandes estão dando os exemplos. Muito hoje se ajusta entre empresas, multinacionais. Extrajudicialmente. Extrajudicialmente. Você já faz previsão de que se o contrato for descumprido, você não vai a juízo. Você elege um árbitro, já se pré-estabelece tudo, ou um mediador para a solução daquele conflito. Então, esse já é um outro mundo que pode ser explorado também. E o profissional que ele tem a formação em direito, ele está capacitado a fazer isso? Não, assim, eles têm ainda um pós, né, que seria o curso de árbitro, de mediador e tal, mas ele já tem, na verdade, a bagagem, que faz um diferencial. Porque, às vezes, você busca uma pessoa que não tem o conhecimento jurídico, que tem o conhecimento técnico para ser um engenheiro, para ser o árbitro daquilo ali, um químico, alguma coisa assim, mas, na verdade, quando você já tem o profissional jurídico, a própria natureza do curso já lhe dá um respaldo que você vai conseguindo ampliar até a sua visão. Então, eu acho esse um outro, assim, falando só de estágio, a gente vê muito só o estágio dentro de um escritório, dentro de um núcleo. Então, essas possibilidades, até mesmo como monitor de um professor e tudo, é um estágio para a sua futura atividade profissional. É um desenvolvimento do Exatamente. estudante. Agora, doutora, obrigatoriamente tem que ser feito esse estágio para que o estudante ele forme. Como é que funciona isso dentro das instituições? As instituições têm, assim, é indispensável, é obrigatório a carga horária de estágio nas grades curriculares, certo? Não necessariamente ela precisa ser cumprida fora das instituições de ensino. Há aquelas que já oferecem toda a estrutura interna mesmo, e aí ele pode complementar, se quiser, com horas curriculares, horas extracurriculares, horas complementares, outras atividades, estágios fora da instituição de ensino, certo? É importante também que se chame a atenção do estudante para novas áreas do direito, porque quando você vê muito uma visão clássica, você está aqui na Bahia, por exemplo, há uma certa carência de profissionais na área de direito autoral, direito à imagem. Então você tem profissionais, mas são muito poucos em relação à quantidade de profissionais que se formam, que são lançados no mercado e a própria demanda hoje. Então nós temos áreas outras, até só para concluir essa questão da ampliação do leque de opções, que são biomédico, certo? Então, a parte toda aí de lixo eletrônico, de direito eletrônico, como é que isso estaria sendo tratado? Então, tudo isso é uma novidade e que precisa ser explorado, que aí é uma ampliação da área de atuação do estagiário e que assim ajuda, na verdade, muito que a escolha, que a opção depois seja uma opção mais segura, que ele, tendo experimentado determinadas coisas, que ele consiga se posicionar de uma forma mais definitiva. Aqui é o meu lugar, aqui eu gostei daqui. Agora, a senhora falou do leque de opções que o estudante ele tem. Mas o estudante que ele já está na faculdade, geralmente as empresas, os escritórios, eles começam a absorver esses estudantes a partir de qual semestre? Qual é o procedimento no geral? Bem, não é vedado ao estudante participar, assim, como estagiário, desde o início da faculdade. Entretanto, do primeiro ao terceiro ano, se ele for estagiar, ele não vai ser regido
pela lei do estágio profissional, que é, assim, a resolução, que é o olhar que a OAB tem sobre isso. Então, o estágio profissional da advocacia, ele é a partir, do 7º semestre, que são os 2 últimos anos da faculdade. Então, só então, nesse momento, ele estaria apto a, em conseguindo um estágio, uma unidade dessa credenciada, requerer à OAB a sua inscrição no quadro de estagiários. É uma carteira de estagiário da OAB. Ele só pode a partir do 7º semestre. Exatamente. E como é feito isso? Para o exame de ordem existe a prova. Para o caso do estagiário, como funciona? Para o caso do estagiário. Desde que ele tenha conseguido o estágio dele, ele buscou o estágio, tem uma vaga para mim, estou estagiando agora. Seja lá onde for. Lá, desde que seja já autorizada, credenciada à OAB. Então, eu estou estagiando ali, entro com o requerimento para a carteira de ter a inscrição de estagiário. E isso acontece nos 2 últimos anos do curso. É possível também aquele bacharel já formado, mas que não fez estágio, requerer a inscrição de estagiário por um máximo de 2 anos, que é a duração máxima do estágio. Então, ele para ter essa experiência de estagiário, ele não teve a vivência, por exemplo, ele exercia algum cargo que o impedia de exercer a advocacia. E aí, depois de formado, ele decidiu ter essa experiência. Ele pode, mesmo como bacharel formado, requerer a carteira de estagiário, preenchendo os requisitos, e atuar como estagiário do direito por um máximo de 2 anos. Mas aí, nesse caso, ele não já teria que ter feito estágio para formar? Não, na verdade, para que você conceda, são 2 coisas. Conceda a carteira, é necessário que você tenha o estágio antes. Tipo, você consegue o estágio e depois da entrada no pedido. E nesse caso, você pode estar fazendo, por exemplo, você começou a fazer o curso de Direito. E aí você fez um curso na lista do Tribunal de Justiça. Isso lhe incompatibiliza com o exercício da advocacia. Então, você teria que prestar o estágio pela universidade, sem poder, apesar de a universidade poder ser credenciada pelo Núcleo de Prática Jurídica, você não poderia requerer, é vedada a inscrição na OAB. Só que aí depois você decidiu fazer o estágio. Você pode, mesmo bacharel, fazer o estágio, porque tem o estágio curricular e o de complementação. Então, ele pode, como eu lhe falei no início, cumprir esse estágio sem nunca ter curricular, sem nunca ter frequentado um estágio fora da unidade de ensino superior dele. Esse outro estágio seria o de complementação, então? Isso, complementação de horas ou tal, que é complementação, não é obrigação. Doutora Beta, vamos falar agora de exame de ordem. Quando acontece o exame aqui? Ele acontece por 3 vezes no ano, certo? São sempre em 2 etapas e normalmente aos domingos. O nosso próximo exame será dia 3 de abril. 3 de abril. Volta e meia a gente ouve ou lê nos sites polêmicas com relação ao exame de ordem. Se é permitido, se não é, ou se é bom, se não é, se é um filtro. Como é que funciona isso? Tem diminuído, né, essa polêmica, mas volta e meia a gente ainda ouve falar. Como é que a OAB absorve isso e discute internamente? Bem, toda a discussão hoje em torno do exame de ordem, ela é concentrada na Coordenação Nacional do Exame de Ordem, que é um órgão federal, certo? Assim, é criado pelo Conselho Federal justamente para desenvolver desde as provas, aos editais, ao planejamento todo disso. Nós, comissões das seccionais, funcionamos como agentes fiscalizadores e também intermediários entre a própria demanda da seccional e a comissão federal. Como toda novidade, causa um pouco de rebuliço e depois vai se entrando na normalidade. Hoje é obrigatório para se ingressar no quadro da OAB como advogado a submissão ao exame, isso sim. Como eu tinha dito, esse exame acontece por 3 vezes no ano. Esses calendários são divulgados desde o início do ano. As provas são realizadas em 2 etapas. Tem a primeira fase, que ela é objetiva, são questões de múltipla escolha. A prova pode ter até 80 questões. Elas são eliminatórias, assim, na verdade, você precisa de 50% de acerto
para se habilitar para a segunda, que é a prova, para a segunda fase, que seria a prova prático-profissional. E essa segunda fase, precisa atingir qual percentual da prova para você conseguir essa Em se falando de percentual, 60%, porque você precisa de uma nota 6, certo? Então, essa segunda fase, ela é o que se diz subjetiva. Porque... Então, ao contrário, interrompendo rapidinho, ao contrário de vestibular, porque muita gente tem essa dúvida, não há quantidade de vagas. Não. Basta que atinja no mínimo 60% na segunda fase, que a pessoa está apta. Exatamente. É isso, até era uma questão que eu vim também para aproveitar e divulgar, porque nós temos alguns pontos que precisam ser divulgados. Não é um concurso o exame de ordem, você só concorre com você mesmo. Então, tem um mínimo na primeira fase de 50% e um mínimo de nota 6 na segunda fase, que consta de uma peça processual e questões onde são colocadas situações jurídicas para serem analisadas pelo candidato, numa área em que ele escolheu previamente. Hoje, é permitido ao candidato que se habilitou para a segunda fase, ou seja, passou na primeira fase e não logrou êxito, não logrou aprovação nessa segunda fase, aproveitar esse resultado da primeira fase para o exame de ordem subsequente. Sim. Então, ele pode pedir o reaproveitamento dos pontos da pontuação dele para o próximo exame de ordem, mas só para esse também. Sim. Não pode ser, não vou fazer esse, vou fazer o terceiro do ano. Ou também, se fizer e perder, no próximo ele vai ter que fazer tudo. Exatamente, ele tem que fazer tudo novamente. Essa é a dinâmica. E na Bahia, com relação a números, como é que está o exame de ordem, a aprovação, o nível de aprovação? Nós tivemos agora ainda a divulgação do último resultado. Então, tem 2 dias esse resultado, não tenho números para lhe passar assim. Mas é uma questão que a OAB tem se preocupado bastante, porque o alto índice de reprovação nos exames nos leva a preocupar com as próprias instituições de ensino, com a qualidade do ensino. Exatamente. E aí eu volto ao trabalho conjunto das comissões na OAB. Existe uma comissão de educação jurídica na OAB, que justamente busca fiscalizar as instituições de ensino para para que mantenha essa qualidade, para que se possa... um padrão, na verdade. Exatamente. Né? De ensino. Preservar a qualidade do ensino jurídico para o aluno. Para que não se... Porque, na verdade, a faculdade de Direito é muito barata, fora o profissional. Você não precisa, como medicina, um laboratório, você não precisa... Você precisa a faculdade de Direito do profissional do direito, do professor ali, que deve ser muito bem remunerado, inclusive é uma outra atuação da Comissão de Educação Jurídica, porque se não for o conjunto, se não tiver remuneração suficiente, o professor não puder se dedicar à pesquisa, à extensão, você não tem um profissional habilitado para dar o melhor para o estudante. Então, hoje, você busca, assim, a OAB busca ser muito mais severa nessas concessões, porque as faculdades de Direito se proliferaram de uma forma muito grande. Eu tenho 15 anos de formada. Foi o primeiro ano da 3ª Universidade de Direito a ser aberta aqui. Então, de 15 anos, com 5 anos, de 20 anos para cá, o número de instituições, assim, cresceu vertiginosamente. Então, isso é uma preocupação da OAB para se manter justamente a qualidade do ensino, para que se reflita no profissional que vai atuar, porque o reflexo no profissional, nós sentimos também depois nos processos do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, nas aprovações dos concursos, tudo isso hoje, na verdade, é uma ação, quando a OAB atua lá no início, que é na formação do estudante, ela tem mesmo um cunho social, de que profissional que vai ser lançado... Tem um reflexo em toda a carreira. No mercado, exatamente. E que atendimento o cidadão vai ter, já que o advogado é indispensável à justiça. E só acrescentando aqui, além da OAB, o MEC também, ele é responsável por fazer essa atuação com relação à qualidade do ensino. Exato. Tanto que foi diretriz do MEC, assim, a exigência, voltando aí já fazendo o link de exame, estágio, currículo,
a existência de horas curriculares voltadas para o estágio profissional. Tudo bem. Para quem tem um mês que assumiu a comissão, está sabendo bem de tudo que acontece lá dentro da OAB. A senhora já participava da comissão antes? Não, dessa comissão não. Eu participei antes de uma outra comissão de educação jurídica e, na verdade, é essa vivência. Você vai buscando para, quando você se vê envolvido com um grupo que quer realmente, assim, fazer um trabalho diferenciado, acaba que você se empolga e se enfronha naquilo ali. Então, isso é muito importante, assim, esse envolvimento, porque senão não tem resultado no final de tudo. Então, pelos próximos 3 anos, a senhora está na comissão? Por enquanto, sim. Acaso nada aconteça, nos próximos 3 anos nós estamos desenvolvendo o nosso programa de atuação. Deixo aqui aberta as portas da OAB, principalmente da nossa comissão, para quem quiser conhecer, até quiser se informar mais sobre estágio, nós estamos lá. Tem algumas coisas que precisam ser ditas também, que é importante aqui, outro tabu que nós recebemos muita demanda, que é: em quanto tempo eu fiz o exame de ordem? Em quanto tempo eu preciso tirar a carteira da OAB? Certo? Assim, você passou uma vez no exame da ordem, você não tem prazo. A eficácia do seu certificado de aprovação, ela não tem tempo de validade, ela é válida por todo o território nacional. Certo? Então, assim, é importante só se atentar. Muitos recursos, eu estou vendo voltando para a questão do exame de ordem agora sim, são muitas as demandas por estudantes que não observam determinados detalhes do edital. Por exemplo, para o estudante se inscrever para a prova de exame de ordem, ele tem que se inscrever perante a seccional responsável pelo curso que ele fez, ou seja, se ele faz um curso na universidade na Bahia, ele se inscreve aqui, ou no domicílio eleitoral dele. Existem exceções, sim, mas essas exceções só são concedidas mediante requerimento fundamentado para a comissão, e aí é analisado caso a caso. Mas existe muita essa busca depois para resolver um problema. Ou então também o exame de ordem ele deve ser prestado ou por bacharéis em direito já formados, ou aqueles que já concluíram o curso, só a formatura não foi feita ainda, ou então por estudantes que estão nos 2 últimos anos do curso ou nos 2 últimos semestres. Não, o exame de ordem. Semestres. Isso, nos 2 últimos. E aí o que acontece? Que seria o 9º e o 10º. Tem pessoas que se inscrevem no 8º semestre, assim, mesmo estando lá no edital, que é pré-requisito que esteja nos 2 últimos semestres do curso, ou no último ano. Sim. E assim, que quem faz a inscrição, como tudo é eletrônico hoje, atesta pela validade das informações ali. Então, muitos estudantes se inscrevem, não atendendo esse pré-requisito, e depois tentam entrar com o recurso. E, na verdade, somos advogados, temos que observar a lei. Não dá já para começar a entrar assim. Então, isso tem sido muito... nós temos atuado de forma muito rígida, porque tem sido a orientação do conselho. O estudante do 9º e 10º semestre, se ele passar, ele aguarda para ter a carteirinha? Exatamente, ele aguarda, exato. Ele aguarda para receber o certificado junto. O exercício só é permitido após a conclusão da grade curricular. Tá ok. Eu agradeço a presença da senhora. A gente entrevistou a advogada Beta Nova. Ela preside, já tem um mês aí na comissão de estágio e de exame de ordem da OAB. Muito obrigado pela visita da senhora. Eu agradeço. Espero que volte outras vezes para a gente conversar sobre mais assuntos. Com certeza. Okay? É isso aí. Essa foi mais uma entrevista aqui na Web TV do Bocão News. A gente volta em uma outra oportunidade.